Bom, gente, esses são alguns objetos que a gente precisa para quando quer fazer pão de fermentação natural. E eu quero estar mostrando aqui para vocês nesse vídeo, porque eu tô fazendo aqui uma série de vídeos para deixar aqui essas informações e ajudar vocês que estão querendo começar. Bom, eu vou começar pelo termômetro. Eu tenho aqui o termômetro de pistola, tá, gente? Esse aqui não é aquele que a gente usa para poder medir a temperatura das pessoas, é somente para temperatura de alimentos. E ele serve também para poder medir a temperatura dos pães de fermentação natural. É só a gente apertar e colocar na massa e a gente vai saber aqui, vai aparecer aqui nesse LED, a temperatura da massa do pão, que é uma coisa que ajuda muito para a gente não ficar cometendo muitos erros. Tem também o termômetro de espeto, só que esse daqui ele vai ter que ser inserido na massa, ele vai ter que entrar na massa, então tem que tomar muito cuidado com higiene quando a gente usa esse tipo de termômetro aqui. Tem que ser muito bem higienizado para poder você não contaminar a massa do pão. Então, esse daqui é muito melhor, mas para quem não tem ou não pode comprar no momento, vocês também podem estar usando o de espeto, que vocês vão saber também a temperatura da massa de vocês. Tenho aqui o termômetro do forno, porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Porque o forno, ele nem sempre aquela informação que a gente tem ali dizendo a temperatura que tá no nosso forno não é correta, gente. Eu tive a prova porque eu comprei esse termômetro aqui e a diferença é muito grande. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei o meu forno a 250 e nesse termômetro aqui apropriado para medir a temperatura do forno, ele tava em 350, 100 graus a mais. Então é importante também para a gente poder não cometer muitos erros. Tenho aqui um timer que pode ser também o telefone, a gente poder não esquecer, porque o pão de fermentação natural, o pão de longa fermentação em si, ele precisa. Então, quando vocês estiverem fazendo, ou vocês podem usar o celular, que eu uso muito, ou então colocar o timer para não esquecer dos horários das dobras. Olha, eu tenho também o termômetro de ambiente, tá? Hoje nós estamos em 18 graus. Eu tenho esse daqui também. Claro que isso daqui não é tão importante, é porque eu já tinha mesmo em casa e eu também sempre dou uma olhadinha para mim poder saber a temperatura do ambiente. Esses aqui são os cestinhos que eu uso para fermentar. Esse é o famoso Banneton, que é o cestinho que muitas pessoas usam, colocam na internet. Todo mundo que faz pão de fermentação natural gosta muito de usar. Só que, como ele é um pouquinho caro e às vezes a gente não encontra, eu também me adaptei a usar esses cestinhos aqui de palha. Ficam maravilhosos também. Não precisa, se você não tiver podendo gastar dinheiro, você não precisa ficar investindo nos cestinhos de Banneton por enquanto. E a panela, esse pão aqui, ele é assado na panela, esse pão de fermentação natural. Eles ficam muito melhores assados na panela. É uma panela econômica, tá, gente? Ela é de um material esmaltado, ela não é muito grossa, não é a panela de ferro que a gente vê. Muitas pessoas assam os pães de fermentação natural nas panelas de ferro, mas essa panela aqui, ela dá um pão maravilhoso. Se você não puder investir numa panela de ferro, você pode usar uma panela esmaltada como essa daqui, que o pão também fica legal. Eu tenho essas outras duas aqui também, que eu já usei bastante, tá? Tem que ter tampa, tá, gente? Porque primeiro o pão é assado com a tampa e depois no final a gente tira a tampa. Então, todas elas têm que ter tampas que podem ir no forno. Quando vocês fazem esse tipo de pão, a panela tem que ser panela que pode ir no forno. Então, eu tenho essas três aqui. Essa aqui é de um material de pedra, também não é de ferro. E essa daqui é um tamanho menorzinho. Então, eu tenho essas três panelas para poder assar os pães. Essa daqui tem a tampa, aquela também. Eu não mostrei porque tá ali dentro do armário, mas todas elas têm que ter tampa. Porque o pão, ele assa nesse vapor aqui dentro e ele fica perfeito por causa disso. Bom, gente, olha, outra coisa também que não pode faltar, balança, tá? Eu tenho essas duas aqui. Eu usava essa pequenininha no início, que eu fazia só os pães aqui pra gente de casa mesmo, eram pouquinhos. E agora eu comprei essa daqui, que ela tem uma capacidade maior para poder pesar mais farinha. E os outros ingredientes também em maior quantidade. Então, é uma coisa fundamental. A balança, ela precisa pra gente poder errar muito menos na hora também de preparar a massa do nosso pão. Esses são alguns dos produtos, alguns dos acessórios que vocês que gostam e querem aprender a fazer pães de fermentação natural, que estão começando agora, vocês vão precisar
para vocês poderem não ficar errando muito, principalmente os termômetros, porque a gente vê muitos vídeos na internet, como eu no início assisti vários vídeos quando eu queria aprender a fazer os pães de fermentação natural, e eles sempre falaram sobre temperatura ambiente, porque tem pessoas que estão morando no frio polar, tem pessoas que estão morando no calor do Rio de Janeiro, e a gente não tem como controlar as temperaturas se a gente não tiver o termômetro. Então, de todas essas coisas que eu mostrei para vocês aqui, eu acho que o mais importante é o termômetro e a panela também para vocês assarem o pão. Esse tipo de pão ele dá muito certo assado na panela, a não ser que você tenha um forno mais profissional, que você tenha uma pedra daquelas ali que você coloca refratária. Existem algumas coisas que a gente pode manipular para poder assar ele fora da panela, mas ele fica perfeito assado na panela. Então eu indico para vocês que estiverem começando, para vocês terem sim a panela para vocês assarem o pão, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do resultado. O cestinho, como eu falei antes, vocês podem improvisar, não tem problema, é só vocês colocarem um cestinho de palha. Gente, eu já fiz todo tipo de improvisação. Qualquer dia desse eu vou mostrar para vocês algumas gambiarras, algumas manipulações que eu fiz para poder fazer o pão. E vocês, depois que pegarem a prática, vocês mesmos vão aprendendo a se virar, a encontrar um cestinho que possa dar um formato diferente para o pão de vocês. Existem infinitas possibilidades de vocês conseguirem fazer o pão de vocês em casa. Então, não tem desculpa. Se você gosta desse mundo, se você quer aprender, começa, porque no início você talvez fique um pouquinho frustrada, é normal, porque eu fiquei bastante tempo fazendo pães até conseguir ter o resultado que eu tenho hoje, mas é muito gratificante. Por isso que eu tô fazendo aqui essa série de vídeos, porque eu sei que quando a gente está começando, a gente pensa logo em desistir. Mas é muito gratificante, gente, é uma terapia, vale muito a pena. Eu aconselho todo mundo a começar a fazer os pãezinhos em casa, mesmo que não fique aquela coisa do outro mundo, mas é muito gratificante. Esse é o terceiro vídeo dessa série que eu tô criando aqui para vocês que estão querendo aprender a fazer pães de fermentação natural. E não acaba por aqui, ainda tem mais coisas, eu tô criando outros vídeos para trazer para vocês, para ajudar vocês a colocarem logo a mão na massa para fazer os pãezinhos de fermentação natural. Não percam o próximo vídeo, que vai ser sobre o forno e as temperaturas dos fornos, que muitas das vezes enganam a gente e a gente acaba errando sem saber o porquê, e é por isso também que é muito importante aquele termômetro que eu mostrei para vocês de forno. Espero vocês no próximo vídeo.